Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma peça muito linda, fácil de fazer, vai pouquinhos materiais e vocês vão amar. E já vamos começar com o nosso molde. Na folhinha de papel, eu cortei a medida de 12 por 12. E agora, nós vamos arredondar todos os cantinhos. Eu vou utilizar o cone de linha. E vamos fazer isso em todos os cantinhos. E já temos o nosso molde, pessoal! Agora vamos separar os nossos tecidos e materiais. Como eu disse para vocês, é uma peça pequena, então dá para usar aqueles retalhos que estão aí guardadinhos. Lembrando que eu gosto sempre de cortar maior o nosso tecido, estruturar e depois a gente refila no mesmo tamanho do molde. Já cortei ele maior, já fui lá no ferro de passar e grudei o tecido principal na manta R1. Posicionei o nosso molde em cima do tecido principal e fiz a marcação. Agora, meus amores, nós vamos passar uma costura em cima da marcação. Costurinha feita, agora nós vamos tirar todo esse excesso de manta e tecido. Pessoal, agora aqui no forro, eu também vou cortar 2 pedaços de tecido maior que o nosso molde. Pessoal, aqui na parte do forro, nós também vamos estruturar, só que nós vamos usar um estruturador bem mais fino. Eu vou usar a entretela que tem cola de um dos lados. Eu também já aproveito, pego o meu molde e vou posicionar em cima desse tecido do forro e vamos riscar também. Pessoal, e como eu falei para vocês que é uma peça super delicada, nós vamos usar 2 pedacinhos de montana. E esse tem a medida de 10 por 2,5. Eu gosto de arredondar esses cantinhos, mas quem quiser deixar ele quadradinho pode deixar também. E um deles vai ser para o porta-anéis e o outro para o porta-brincos. Esse primeiro pedacinho de montana nós vamos fazer para os porta-brincos. Na parte de cima e na parte de baixo, nós vamos contar 1,5 para dentro e fazer uma marcação. Podem usar a caneta fantasminha que depois ela apaga com o calor. Esse espacinho é onde vai ficar os botões de plástico. Fiz algumas marcações para colocar os brincos, não tem um jeitinho certo, uma medida certa, mas podem seguir 1 centímetro, 1,5, que já dá para fazer os furinhos para colocar os brincos. Agora eu venho com o furador e vou fazendo esses furinhos. E quem não tem aquele furador, pode usar esse manualzinho mesmo, que dá muito certo. Pessoal, eu gosto também de colocar um pedacinho a mais ali de EVA, pode ser de montana na parte de baixo, para furar, para ele vazar melhor. E olha que legal, pessoal! Vai ficar um resultado incrível para colocar os brincos. E o outro pedacinho de montana nós vamos fazer para o porta-anéis. E ele não precisa furar, não precisa fazer enchimento, nada disso, pessoal. Nós só vamos colocar depois os botõezinhos de plástico. E olha que legal que fica, pessoal, com o anel. E agora, pessoal, nós vamos fazer as marcações para colocar os nossos botõezinhos. Repita o mesmo processo com o furador no outro porta-anéis. Pessoal, agora nós vamos fazer as marcações na parte do nosso forro que está estruturado. Vamos contar 2,5 para um lado, 2,5 para o outro,
1 centímetro para cada lado, desse jeitinho que está no vídeo. Como ele tem lados iguais, então vocês podem seguir dessa forma. O porta-anéis, ele vai ficar num cantinho e o porta-brincos do outro lado. Pessoal, agora nós vamos fazer as marcações para colocar os botõezinhos. Agora vamos colocar os nossos botões. Observem que na parte do brinco, né, no porta-brincos e no porta-anéis, eu já vou colocar os nossos botõezinhos de plástico. E ali na parte de trás, na nossa entretela, que eu venho com um botãozinho, para ele não ficar aparecendo depois lá no lado externo, que é o lado principal do nosso tecido. Já coloquei todos os botões e ficou assim, pessoal. Olha que fofo! E fica super fácil fazer dessa forma, pessoal. Uma graça, né? Pessoal, e na outra parte do nosso forro, que também já está com o desenho do molde, nós vamos colocar um bolsinho. E esse plástico cristal, ele tem a medida de 9 por 14. Ali na parte de cima, eu vou usar o mesmo tecido para fazer um acabamento. Eu vou fazer umas dobrinhas parecendo um viés e vou colocar ali, eu vou vestir no plástico e fazer 2 costuras. Uma na parte de cima e outra na parte de baixo. Com o acabamento pronto de tecido, agora nós vamos costurar esse plástico na parte do forro onde tem o desenho, certo? Então, eu vou encostar ali na parte de baixo e deixar essas sobrinhas nas laterais e passar uma costura. Eu faço essas costurinhas nas laterais e depois eu passo a costura em cima da marcação e refilo. Ficou assim, pessoal. Pessoal, agora nós vamos pegar essa parte principal e a parte do forro e vamos posicionar dessa forma. Cuidado com a direção das estampas, é só seguir direitinho do jeito que está no vídeo, que não tem erro. Pessoal, quem tiver aquela colinha em spray, pode usar aí na parte do forro, tá? Manta com forro, que ele fica grudadinho, fácil de passar essa costura em volta. Já costurei, agora é só refilar, tirar todo esse excesso de forro que teve essa sobrinha. E olha como ficou, pessoal, uma fofura, né? Agora vamos fazer o fole, pessoal. Para o canal do zíper, nós vamos cortar a medida de 36 por 7 no forro, 36 por 7 na parte principal e a manta vamos cortar maior para poder estruturar. Na parte de baixo, nós vamos cortar a medida de 11 por 8 no tecido principal e no forro. E a manta é um pouquinho maior que o tecido também. E eu já gosto de passar uma costura nessa bordinha do tecido para segurar o tecido na manta R1. Agora é só tirar esse excesso de manta. Repetir o mesmo processo no canal do zíper. Pessoal, o tecido de forro e o tecido principal, que é o canal do zíper, nós vamos cortar ele ao meio. E olha como ficou, pessoal, cortei no meio bem direitinho. Agora, nós vamos costurar o nosso zíper. Quem quiser, pode deixar a parte do forro maior. Agora, vamos costurar o nosso zíper. Vamos virar os dentinhos do zíper para a estampa principal e passo uma costura de segurança. Agora, eu venho com uma das partes do nosso forro, posiciono ali nas costas do zíper
e passo uma costura rente aos dentinhos do zíper. Feita essa costura, agora nós vamos puxar o forro lá para trás e vamos fazer a costura de pesponto. Feito isso, agora eu venho com a outra parte do nosso folho, nosso canal do zíper, posiciono frente com frente do outro tecido e bem na bordinha do zíper. Faço a costura de segurança, depois eu venho com o forro, posiciono ali, ó, frente do forro com a frente do forro, posiciono bem direitinho nas laterais também, para não sobrar e nem faltar, e faço a costura agora bem rente aos dentinhos do nosso zíper. Feito isso, agora nós vamos fazer a costura de pesponto. Pessoal, agora nós vamos passar uma costura para segurar o forro e o tecido principal. E por enquanto ficou assim o nosso canal do zíper. E agora vamos pegar aquele pedacinho de tecido que também está estruturado na manta, vamos posicionar ele frente com frente e passar uma costura com um pé de máquina. Agora eu venho com um pedacinho de forro e posiciono forro com forro. E faço a costura em cima da outra costura que é de um pé de máquina. Puxo o tecido principal e o tecido de forro e faço essa costura de pesponto. Agora nós vamos puxar esse pedacinho de fole lá para o outro canto, certo? E vamos fazer a costura também com meio centímetro. E aproveito para cortar esse excesso de zíper também. Aí que vem uma parte um pouquinho chata, pessoal, mas dá super certo. Eu vou fazer essa dobrinha para puxar esse tecido de forro lá para o outro canto. Lembrando que o tecido de forro fica frente com frente dos tecidos de forro. Parece um pouquinho complicado, mas não é, pessoal, é super de boa. Já fiz a costura de meio centímetro, agora nós vamos desvirar essa peça e vamos fazer a costurinha de pesponto que está faltando. Pessoal, eu acelero um pouquinho o vídeo para ele não ficar muito comprido, mas aqui tem a opção de vocês desacelerarem esse vídeo e também para colocar ele para correr mais ainda, tá? Feita a costurinha de pesponto, agora eu vou tirar esse excesso das laterais para ele ficar bem retinho com o fole e o canal do zíper. E é só passar uma costurinha para segurar o tecido de forro e o tecido principal. E já temos o nosso fole, tudo certinho, bonitinho. Agora vamos começar a fazer as marcações. Eu vou unir ali pesponto com pesponto e vou esticar essa peça e fazer os piques, pessoal, ali na parte de baixo e também lá na parte de cima. Eu faço isso dos dois lados. Vou retirar os clipes e agora eu vou unir a parte lá de baixo com a parte lá de cima e fazer o das laterais também. E nas partes principais também, dobro ao meio e faço os 4 piques, tá? Na parte de cima e na parte das laterais. E ficou assim, pessoal. Agora nós vamos começar a montar essa peça. Quem quiser, já pode colocar o viés, já pode costurar o viés na parte do fole direto, ou pode deixar para colocar o viés depois. Tomem bastante cuidado com a estampa agora. Eu vou unir lá na parte de cima do zíper com a parte de baixo primeiro, tá? Eles vão ficar certinho. Primeiro eu coloco a parte dos piques, eu vou ligando esses piques e aí eu já vou colocando também os clipezinhos para facilitar. Agora eu vou pegar o meu viés, que eu acho bem mais fácil costurar antes. Como eu prefiro costurar o viés antes, pessoal, já vou costurar agora, antes de montar a peça. Cada um tem um jeitinho de costurar o seu viés, mas eu gosto de fazer dessa forma. Coloco ele bem na bordinha e faço essa costura bem na pontinha mesmo. Com o viés costurado dos dois lados, eu vou seguir aquele mesmo processo de ligar os piques. E depois ir distribuindo o restante dos clipezinhos em volta da peça. Observem direitinho como ficou a direção da nossa estampa. Agora é só amassar essa peça e passar uma costura em volta. Eu uso esse furador manual que ele facilita bastante para passar essa costura, principalmente nas partes arredondadas.
E até aqui ficou dessa forma, pessoal. Olha que bacana! Agora é só puxar esse viés para baixo e rebater. Vou retirar o porta-brincos e o porta-anéis, para facilitar agora na hora de fechar. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, salvar os vídeos aqui do canal. Ajudem o canal a crescer. Se inscrevam, pessoal. Muita gente assiste os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito. Agora vamos posicionar a outra parte principal, lembrando que o desenho precisa estar na mesma direção. E vamos seguir o mesmo processo. Vamos colocar os clipezinhos, passar a nossa costura, amassando a peça dessa forma e depois nós vamos rebater o viés. A primeira peça a gente sempre demora um pouquinho para fazer, mas a segunda, a terceira fica bem mais fácil. E dá para fazer essas peças em sintético também. Agora é só cortar esse excesso de linha e desvirar a nossa lindeza. Pessoal, eu desviro e já vou amassando essa parte do viés para ele tomar forma, para essa peça ficar na forma certinha. E olha que lindo o nosso porta-joia, gente! É a coisinha mais linda dessa vida. E olha como ficou a direção da estampa. É só seguir o passo a passo desse jeitinho que eu mostrei para vocês. Não tem erro, vai ficar perfeitinha. E olha como ficou o porta-anéis, o porta-brincos. Eu achei essa peça uma fofura, super útil, dá para levar na viagem, né, para deixar tudo organizadinho. Muito linda, né, pessoal? E esse foi o nosso passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal. Até o próximo passo a passo!